Amém. Amém. Então é importante a gente lembrar rapidinho o conceito de tentação. Tentação é qualquer desejo, qualquer vontade, qualquer parada que dá na telha da gente, que se realizado, vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Tentação é isso. Qualquer parada que você tenha vontade de fazer, experimentar, tornar concreto um desejo, e que isso vai nos afastar de uma comunhão saudável com Deus. Logo, vai atrapalhar o nosso processo de santificação, que é o quê? Deixar a gente cada vez mais perto do Senhor e cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus. Tentação é um convite formal para o pecado. Tentação é como se chegasse para você e falasse assim, vamos pecar? Isso é tentação. Mas, a sequência da música aqui. Mas se você foi salvo por Jesus, se você ama Jesus, você pode resistir e não cair em tentação. A palavra de Deus deixa isso bem claro para a gente, que a gente tem condição de resistir e de não cair em tentação, porque senão Deus seria sádico, Deus seria mau. Vou proporcionar, vou permitir que vocês tenham vontades e desejos que vocês não vão conseguir resistir, vocês vão ser dominados, tiranizados, escravizados por esse desejo. Isso seria crueldade demais. Então, Deus permite que a gente passe por tentações, mas Ele também providencia mecanismos, ferramentas para a gente resistir. Então, cair em tentação causa um estrago no nosso processo de santificação. A tentação faz a gente andar para trás na nossa caminhada da fé. Por isso que não tem tempo de antiguidade no reino. A pessoa pode estar há anos no reino, mas se ela se distrair, cometer um pecado, cair em tentação, ela como se ela tivesse começado a caminhada ontem. Então, a gente não pode dar esse mole. É importante a gente ter clareza, então, no que é necessário ser feito. O cristianismo é algo extremamente prático. Então, é necessário hoje a gente ter clareza do que eu preciso entender, conhecer e fazer para resistir à tentação e isso somar, isso ajudar a gente no nosso processo de santificação. É importante a gente resistir a esses desejos que a gente sabe de antemão que são desejos e vontades destituídas da glória de Deus. Tem desejo que é bom, que não tem problema nenhum de ser realizado. Tem tentação boa, né? Comer uma travessa de quindim sozinho, sem ter que compartilhar com ninguém. Não, aí já é pecado, né? Você chama um irmão para compartilhar, um pedacinho tá bom. Então, assim, tem coisas que são lícitas, são agradáveis, não tem problema nenhum. Não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Mas aqueles desejos que você tem certeza, você já tem clareza, iluminação do alto, de que aquilo é de que aquilo concretizado não vai glorificar a Deus, então a gente não tem que se envolver com essas paradas. Todo mundo enfrenta tentação na vida. A gente vai enfrentar diariamente tentação na vida. Outra informação que você precisa ter clareza. Por isso que eu quero conversar com vocês de forma prática, o que a gente pode e deve fazer para não prejudicar o nosso processo de uma vida separada, santificada para o nosso Senhor. Eu encontrei uma passagem em Gênesis 39, se você puder ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia, você aí em casa, também se puder acompanhar, você vai ser ricamente abençoado. Gênesis 39, a partir do versículo 6, conta um pouquinho da história de José e nos mostra uma forma muito clara do que a gente pode fazer para resistir à tentação. Em 2012, eu compartilhei essa passagem aqui com vocês. Não sei quantos estavam aqui em 2012, né? Alguns já estão mais maduros aqui, mas eu sei que tem uma galera que não estava aqui em 2012. Mas quando o Filipinho me passou o tema de hoje, na hora eu lembrei dessa pregação. Na hora essa mensagem veio no meu coração. Como resistir às tentações. Então, Gênesis 39, 6 a 12, só para contextualizar vocês. Esse texto narra um acontecimento na vida de José, um dos filhos de Jacó, por causa dos ciúmes que os irmãos tinham dele. Ele acabou sendo vendido para um mercador de escravos, que levou ele para o Egito, e lá no Egito ele acabou sendo comprado como um escravo e passou a ser servo de um egípcio chamado Potifar. Só que José era um rapaz temente a Deus. José, de fato, era apaixonado por Deus, tinha um relacionamento saudável com Deus.
E isso fazia com que ele, aonde ele se envolvesse, tudo que ele tocasse, ele fazia com excelência, ele trabalhava com excelência, como se estivesse fazendo tudo para o Senhor. Então, invariavelmente, as pessoas gostavam dele. E isso aconteceu no relacionamento dele com o seu senhor. Potifar gostou tanto de José, do testemunho, da forma como ele trabalhava, da forma como ele lidava com as coisas. E olha que a gente está falando de uma relação escravagista, não? A gente está falando de relação de trabalho, não. Só que o Potifar, o patrão dele, gostou tanto de José que o convidou para ser o seu administrador. José passou a ser o mordomo dos bens, das propriedades de Potifar. José passou a ser um administrador. Eu lembro sempre, quando falo em mordomo, do Alfred, do Batman. Então, José era o Alfred de Potifar. José comandava tudo. José era crente de verdade. Aí, então, a gente vai ler o texto, né, em Gênesis 39, que fala assim, José tinha tanto poder que, inclusive, a casa de Potifar era administrada por ele. Não só os negócios, mas como tudo na casa de Potifar. Então, Gênesis 39, a partir do versículo 6, diz assim: Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. A passagem está falando de Potifar. Potifar deixou a José aos cuidados de José tudo o que ele tinha. E não se preocupava com coisa alguma. Olha só, Potifar não se preocupava com nada. Cara, está nas mãos de José, estou relax. Exceto com sua própria comida. Potifar só pensava no cardápio do dia. Olha o que diz o final do versículo 6. José era atraente e de boa aparência. José era um gato. José era atraente. A galera lá no Egito olhava para José e falava, que hebreu de mau caminho, né? Porque José era, a própria narrativa diz, ele era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, escancarou, venha, deite-se comigo. Mas ele, o que está escrito aí na sua Bíblia? Se recusou, isso pode falar alto para a sua alma ouvir, não é para o pregador não, para a sua alma ouvir. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Potifar nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Até aqui. Perceberam que situação? Você é escravo no Egito, num período onde, se você fizesse qualquer coisa errada, era executado. A vida de um escravo não valia absolutamente nada. José se torna um administrador das posses do seu senhor, passa a frequentar a casa do seu senhor, passa a ser o mordomo daquela casa. A esposa do camarada começa a investir nele e a Bíblia já dá aqui vários passos muito claros do que José fez para não cair em tentação, para não sucumbir àquele convite escancarado que a dona moça, nada fiel aqui, estava querendo fazer com José. Então, em primeiro lugar, o texto mostra para a gente que José tinha a sua mente completamente protegida. José protegia a sua mente. Todas as tentações ocorrem no campo de batalha na nossa mente. Antes daquela parada se tornar concreto, está escondido no seu coração. A gente está olhando para você, ninguém sabe se você está sendo tentado ou não. Mas o processo está aí na sua mente sendo trabalhado. José tinha a mente dele protegida por dois pensamentos. Duas fortalezas poderosas protegiam a mente de José de cair em tentação. Olha o que ele diz lá em Gênesis 39, 9. Como poderia eu cometer algo tão perverso? José sabia que pecado é sempre algo perverso. José sabia que com pecado não se brinca. Ele tinha isso muito bem arrumado no coração e na mente dele. Como poderia eu? Você está me convidando para fazer parte, para tornar concreto algo que é perverso,
algo que vai fazer com que outras pessoas sofram, algo que vai entristecer o coração de outras pessoas. E por mais que não entristeça o coração de gente, de ser humano, eu cometi uma parada que ninguém sabe, foi no secreto, lá do banheiro, lá de casa, ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus viu. Então, é algo perverso. Alguém vai ficar triste quando a gente cai em tentação. E o pior é quando a gente entristece o coração do nosso Senhor. Então, esse pensamento estava bem resolvido na cabeça de José. Ele sabia que pecado é sempre algo perverso. Não existe pecadinho inofensivo. O dragão sempre cospe fogo. Então, não adianta, só um dragãozinho gospel, eu estou fazendo... Não tem, é sempre uma cria do mal. O pecado é sempre perverso. E aí, quando a gente cai em tentação, a primeira pessoa que é ofendida é a pessoa de Deus. O segundo pensamento que protegia a mente de José, ele sabia quão preciosas são a graça e a bondade de Deus. Ele sabia como que é precioso. Isso que a Emily falou hoje à noite aqui para a gente. Eu tenho um relacionamento saudável com Deus. Na verdade, Deus decidiu ter um relacionamento saudável comigo. O Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador do Universo, viu esse ser microscópico aqui no universo e falou, cara, eu quero me relacionar com você de uma forma maneira, eu quero ser seu amigo, ser pessoal. E aí José fala, cara, Deus é bom, Deus é gracioso, como poderia eu pecar contra esse Deus? Vamos supor que não tem problema eu ser perverso contra o seu marido, mas como é que eu vou ser perverso contra Deus? Como é que eu vou pecar contra Deus? Então, esses dois pensamentos, olha que a gente está falando de um camarada que viveu mais de 3.000 anos antes de Jesus, que não tinha Bíblia, não tinha Google, não tinha nada, cara. Isso tudo, essa espiritualidade, esse processo de santificação no coração de José, era resultado de uma busca diária, de vida diária com Deus. Isso é maneiríssimo, isso me choca, porque José não tinha um ferramental, a revelação especial que a gente tem hoje. Então José sabia, eu sou amado e cuidado por um Deus pessoal, por um Deus amigo, por um Deus santo. Como que eu vou ofendê-lo? Existe alguma coisa que valha a pena eu praticar para ofender Deus? Que prazer justificaria uma traição contra a pessoa de Deus? Por mais que eu não me importe com Potifar, ele é meu senhor, está me escravizando aqui, não me dá 13º, não me dá nada, vou mandar ver mesmo. Mas existe algum pecado que justifique o prejuízo que a gente vai ter no nosso relacionamento com Deus? Então, esses pensamentos protegiam muito José na caminhada dele. E mais uma pergunta, eu e você temos a nossa mente protegida como a de José? Essas fortalezas estão bem estabelecidas, estão bem fundamentadas dentro da nossa cabecinha? Antes do pecado tornar a concretude, antes dele se tornar real, é necessário que a tentação tenha vitória contra as argumentações no nosso pensamento. José tinha a mente protegida contra essas argumentações. E a gente? Que resposta você dá quando você se confronta, está diante de uma tentação? A mente de José estava preparada para resistir à tentação. Ele conseguia ver além do engano do pecado. Ele sabia que o pecado é um sanhaço, é um engano, é um engodo. E a sua resistência ao pecado teve um custo que a maioria dos homens não suportaria pagar. Como eu falei para vocês, naquela época a vida de um escravo não valia nada. E José arriscou muito a vida dele. No que ele saiu correndo, sabendo que a roupa dele, quando fala manto aqui, é a roupa dele que ficou agarrada lá na mão da dona assanhada lá, da moça saliente. A roupa de José ficou agarrada lá na mão dela. Ele sabia que ele estava correndo risco de vida. Era normal naquela época um escravo ser executado por qualquer coisa. O Senhor acordou de manhã, estou feliz não. Você me olhou estranho, eu vou te matar. Acabou, não tem problema. Mas José era tão bom que, olha, a acusação que caiu sobre ele foi de ter molestado a esposa do seu senhor. Não era do seu patrão, não, era do seu dono. Isso era pena de morte tranquilo, mas José era tão bom,
que Potifar, mesmo podendo fazer isso, não, só mandou prendê-lo. Potifar não mandou matar. José fez tudo certo diante de Deus e ainda foi preso injustamente. Isso é mais uma lição para a gente guardar aqui. Nem sempre quando a gente toma a atitude correta, justa e santa diante de Deus, o mundo vai retribuir a gente com justiça. Não crie esse mecanismo, essa sequência matemática espiritual na sua cabeça. Eu fiz tudo certinho para Deus, agora vai dar tudo certo. Não, a igreja presbiteriana não funciona assim, nem na Bíblia. Às vezes a gente perde o emprego quando a gente recusa participar de algum ato ilícito. Às vezes a gente paga multas altíssimas porque a gente se recusa a dar um dinheiro por fora. Porque o pensamento tem que ser: como poderia eu pecar contra Deus? Então, se eu vou perder o emprego, eu perco. É Ele que me dá, Ele abre outra porta, mas eu não vou pecar contra Deus. Se o meu carro tiver que ser rebocado porque eu não acertei a documentação no prazo que tinha que acertar, vai ser rebocado. Como poderia eu pecar contra Deus? Lembre-se que a nossa mente é a sentinela da alma. A pregação de domingo aqui do pastor Daniel, a gente tem que estar sempre alerta, sempre ligado, sempre sagaz. O distraído acredita em qualquer coisa, o homem prudente está sempre ligado, examinando tudo. A nossa mente tem que estar sempre alerta, examinando tudo, porque ela é a sentinela da alma. Se a nossa mente estiver distraída, a gente vai cair em tentação. Nossa mente precisa estar ligada para poder julgar todas as coisas e determinar o que é bom segundo o padrão de Deus. Porque tentação é algo bom para a gente, por isso que é tentação. Você não ia ser tentado por algo que você não gosta. Mergulhar na água fria nesse frio que está fazendo hoje. Ninguém tem tentação nesse ponto. Hoje está frio, estou doido para mergulhar. Não vai acontecer nunca. Só que a sua mente tem que estar ligada para ver, isso é agradável a Deus? Se eu tornar esse desejo concreto, se eu der vazão para essa vontade, isso é agradável ou é detestável a Deus? O prudente examina tudo, ele tem a mente dele ligada, examinando tudo. Ele sabe que a vida nesse mundo caído não é uma praça de alimentação do shopping center. Na praça de alimentação, até uns 6 meses atrás, está uma felicidade, aquela porção de hambúrguer, aquele cheirinho quase divino, daquelas coisas sendo, coisa maravilhosa. Uma vida não é assim. A vida real, nesse mundo caído, não é assim. Então, de antemão, todo cristão tem que ser consciente da realidade que está enfrentando. Jesus falou: você quer andar comigo? Todos os dias, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me obedeça. Se a mente falhar na identificação de que uma parada que está te cercando é um pecado, é algo destituído da graça de Deus, a gente não vai estar salvo de resistir. E aí a gente vai acabar se rendendo àquele pecado. Por quê? Eu não sabia que isso era pecado. Nossa mente precisa ter certeza, sempre a certeza, de que pecado é repugnante. O quanto o pecado é repugnante e quanto Deus odeia o pecado. Nossa mente precisa se fixar em Deus, especialmente na sua graça, na sua bondade para com a gente, para que a gente nem pense na possibilidade de trair esse amor de um Deus santo. O amor que Deus tem por nós precisa impulsionar a gente a buscar sempre uma vida santa. Isso que a gente está conversando ao longo de todo esse mês. A fazer sempre o que agrada ao Senhor, mesmo que isso acabe me levando para a fila de emprego, acabe me levando para uma outra escola, um outro lugar, custe o que custar. Eu não sei se você percebeu, mas se a gente falou na primeira linha de defesa, a primeira linha de defesa de José foram os pensamentos bem organizados. Então tem uma segunda linha de defesa. Por quê? Tentação não é algo que se vence com facilidade. Algo que se vence com facilidade é Satanás. Satanás você vence com facilidade. A Bíblia está lá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Alguém de máscara falou aí, mas eu consegui ouvir.
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste a ele em nome de Jesus. Agora, resistir ao nosso coração maluco, equivocado, perturbado, desesperadamente corrupto, esse dá trabalho. Isso dá trabalho. Por isso que ele vai fazer o primeiro investimento. Aí você tem a sua mente organizada. Aí, que pena, ele sabe que pecado é uma droga, vou desistir, não vou mais tentar. Não, ele vai te cercar pelo outro lado. O que diz lá no versículo 10? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, a tentação vai insistir com você dia após dia. Não adianta falar, Marcão, eu tento resistir, mas todo dia eu tenho esse desejo. Amiguinho, bem-vindo ao mundo real. Filho de Adão. Né? Reclama com Deus, Senhor, eu podia ter vindo uma borboleta, ia ter tentação. Versículo 11, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Olha só, quando você está num ambiente propício para o pecado, para acontecer uma parada, cara, o que você tem que fazer? O que José fez, cara, fugir. Não adianta, eu vou resistir. Não, a casa está vazia, não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha, tem essa mulher saliente em cima de mim e vou ficar aqui conversando com ela. Não, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu... Não adianta citar a Bíblia para gente saliente, não, cara. Você tem, vaza. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, mas ele fugiu da casa. Então, a segunda ação que José tomou para resistir à tentação foi José fugiu da tentação, literalmente. Isso que eu e você que a gente tem que fazer todos os dias. Sempre que nos depararmos com uma tentação que está ali insistindo, perturbando a gente, deixa a tentação falando sozinha. Evite ficar perto. Viu o que a Bíblia mostra aqui? Ele evitava ficar perto, ele não dava ideia, ele dizia não. Mas quando não teve jeito, viu o ambiente todo propício para o mal, ele se mandou. Não dá uma de pentecostal, não. Está queimado, está repreendido. Não, vaza, é a melhor coisa que tem. Fuja. Então, evite ficar perto daquilo que te tenta, não dê papo, não dê ideia, não clica na próxima página, não. Só vou ver a próxima. Não faça isso. Sempre que possível, fuja. Fuja da tentação. A Bíblia vai falar principalmente da tentação nessa área da saliência sexual. É uma ordem bíblica. Como é que a Bíblia é claro? 1 Coríntios 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Se você não agir dessa maneira, você corre um grande risco de ser convencido por sua carne, não é pelo diabo, nem por outras pessoas, não, por sua carne, de que aquele desejo de instituir da glória de Deus é bom. O que tem? Todo mundo merece ser feliz, todo mundo é pecador, é só mais um pecado. A principal forma da nossa carne atacar a nossa mente é insultar a graça de Deus e minimizar o dano no nosso relacionamento com Deus. É sempre aquele papo, o que tem? Deus entende o que você está passando. Nossos desejos carnais farão tudo para enganar a gente poder cair e atender e ser escravizado literalmente pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Se você não fugir, a carne vai fazer tudo para você relativizar a vontade de Deus para a sua vida. Começa aquele papo, não é bem assim, eu penso diferente. Vai fazer de tudo para separar a gente do que, de fato, é vontade do Senhor para a vida da gente. Ao mesmo tempo, a carne vai fazer a gente minimizar os efeitos do pecado. É esse papo de que, cara, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Ele vai me entender, vai me perdoar. Imagina, o cara já vai cometer o pecado pensando depois em pedir perdão. É um hipócrita. Por isso, José fugiu. Não tem que ficar argumentando, não tem que ficar enfrentando. Você tem que fugir. Nossa carne é como um estelionatário, sabe? Aquele famoso 171, aquele que induz e mantém alguém no erro. Eu conversando com alguns policiais, eles falam que quando eles vão prender um estelionatário, eles têm que botar o cara com a cara virada para a parede, não pode dar papo. Não fala comigo! Porque se falar, está arriscado o cara tirar a algema, ainda ficar chorando, ainda dar dinheiro para o cara ir para casa. O pecado é assim com a gente.
a tentação, vai fazer de tudo para enganar a gente e manter a gente no engano e a gente feliz, amarradão. E muitas vezes a nossa carne ainda vai contar com a ajuda de um aliado sagaz, o famoso Satanás, para rimar com o sagaz. Viu que foi bonitinho? Não tem nada de bonito nisso aqui não. O diabo, o pai da mentira, ele vai estar sempre pronto para soprar dardos, que diz lá na Bíblia, dardos inflamados, envenenados na nossa mente. Ele sabe que a batalha toda acontece na nossa mente. Então ele vai perceber, desde o Éden, ele sabe como é que é essa parada, ele sabe como é que é essa batalha. Ele vai perceber que você está com o olhinho brilhando para uma parada errada, o que ele vai fazer? Vai lá, cara, experimenta, o que você está esperando? Todo mundo já experimentou isso. Aquele Marcão lá, aquele lá é um hipócrita, já esperando mais que você. Vai lá, experimenta. Ela está dando mole, está dando condição. Potifar não está em casa, ninguém vai saber. Esses pecados já foram pagos por Jesus. Jesus sabe o que você está passando. Jesus quer que você seja feliz. Aí Satanás começa a lançar essas paradas, e aí tem gente, né, o boca aberta, o insensato fica, pô, que legal, nunca tinha pensado nisso, pô, maneiro, vou mandar ver. E aí quando o papo na igreja é muito sobre santificação, aí Satanás vai falar, cara, olha só, você está numa igreja de legalista. Esse pessoal aí da Oceânica tem uma cabecinha muito pequena. Vou te apresentar umas igrejas maneiras que tem por aí, da Graça Total Flex. A Graça Total Flex, cara, caminho estreito, nada, cara. Bota tudo na conta da graça. Nem sei quem é essa moça, mas está com a dívida alta essa moça. E, infelizmente, algumas vezes, nós caímos nessa pregação maligna. Por isso José disse não, várias vezes não, e quando por fim fugiu. Ele viu que a tentação estava investindo todo dia contra ele. O risco do caminho estreito ficar largo é muito grande. Um crente só peca deliberadamente, a gente aqui, eu e você, a gente só peca deliberadamente quando a gente começa a relativizar, achar que o estreito não é tão estreito assim, que o que era tão difícil não era para ser tão difícil assim. E aí a carne vai conduzindo a gente como estelionatário, enganando a gente e mantendo a gente no erro. Se você não fugir, em pouco tempo o seu discurso e a sua prática vão ficar iguaizinhos de uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Começa assim, igual uma infiltração na parede. Todo dia aquilo vai infiltrando. Aí, sem você perceber, vai chegar uma hora que você não vai estar mais curtindo nada no reino, gostando de mais nada no reino, questionando tudo do reino, achando tudo chato do reino. Por isso que a gente precisa estar com a mente bem protegida, as coisas bem arrumadas no nosso coração e a sagacidade para fugir e dizer não. Já estou falando de aplicação prática, né? Vamos para as aplicações então. Diante do que a gente ouviu, o que a gente deve fazer de prático, então, para resistir às tentações? Então, em primeiro lugar, a gente aprendeu com José. Proteja sua mente. Proteja sua mente contra qualquer desejo, contra qualquer vontade que você, sem certeza, quer destituir da glória de Deus. Mas como que eu sei que essa vontade é destituída da glória de Deus? Liga para o pastor Henrique e pergunta para ele, pastor Henrique, o Marcão é maluco, talvez ele até diga para eu fazer, mas pastor Henrique, eu posso fazer essa parada aqui? Liga. Antigamente tinha uma parada assim, né? Liga, um negócio para comprar produto de calçado. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Portanto, olha como é que Pedro fala com clareza. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Qual é a ação? Resistir à tentação. Sejam sóbrios, prudentes, alertas. Só faltou Pedro falar aqui, fique ligado. E coloquem toda a esperança na graça de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Viu? O problema é esse, os maus desejos de outrora. Quando vocês viviam na ignorância, mas hoje não. Hoje vocês receberam a revelação especial da parte de Deus. Hoje vocês são a habitação do Espírito Santo. Hoje
vocês são indesculpáveis. Assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. A ordem aqui apostólica é muito clara. Assim como é santo aquele que chamou vocês para andar com Ele, para separar vocês para viver com Ele, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então nossa mente só vai estar protegida contra os ataques da carne se os nossos olhos estiverem fixados em Jesus. Daniel também falou sobre isso no domingo. Se você estiver olhando para Jesus, cara, você não vai pisar em buraco, você não vai ser enganado. Em especial, a gente precisa fixar os nossos olhos na cruz de Jesus. Por que na cruz? Na cruz, Deus mostra com perfeição o quanto Ele odeia o nosso pecado. Na cruz, Jesus mostra com perfeição para a gente como que o nosso pecado teve consequências cósmicas, abalou o universo. A gente não tem, às vezes, a dimensão do que é essa inclinação adâmica para o mal. Você precisa ter consciência das implicações cósmicas do nosso pecado. Por isso, lembre sempre de Jesus, especialmente na cruz. Jesus foi humilhado, traído, injustiçado, sofreu e sentiu dor no meu e no seu lugar. Isso precisa estar latente na nossa mente, latejando no nosso coração, quando a tentação chegar, querendo dar uma rasteira na gente. Por isso que eu e vocês, se a gente for tentado, a gente deveria sempre estar com essa frase na ponta da língua. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Mesmo que isso faça a gente ser rejeitado pelos colegas, mesmo que isso faça a gente perder o emprego, perder o período na faculdade, eu preciso me apegar à cruz de Cristo, eu preciso estar olhando para Jesus crucificado, para poder falar para a minha carne, olha só o que o meu pecado custou. Isso é proteger a mente, isso é ficar alerta, isso é ficar vigilante. Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus fala o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Olha a ordem, vigiem e orem. Você tem que estar ligado, você tem que estar esperto, prudente, preparado. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Santo tem todas as estruturas e ferramentas para proteger, para guardar a gente. Mas a nossa natureza adâmica caída, ela é inclinada para esses desejos distintos da glória de Deus. Isso que Jesus está falando aqui. Não confie na sua carne, a carne é fraca, ela vai ceder. No primeiro sinal de tentação, ela já está tombando. Por isso você tem que vigiar e orar para não cair. Peça ajuda ao Espírito Santo para se manter vigilante em qualquer situação. E outra beleza do reino, você não é obrigado a resistir às tentações sozinho. Não. Valorize o seu discipulado, valorize o seu discipulador, aquele que Deus separou para te ajudar nessa caminhada. Começou a ser tentado, liga para o seu discipulador e fala: rapaz, hoje pareceu uma coroa lá igual do José, meu irmão, está difícil. É mais uma pessoa orando por você. Agora, se você fica em silêncio, não vou contar para ninguém, não vou contar para ninguém, só Satanás que sabe, Deus que sabe. Jesus nos enviou o Espírito Santo, a sua palavra, os nossos irmãos, a igreja. Se a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para o pecado. Não é frase de efeito, é verdade absoluta. Né? Pensa comigo. Você está com a sua mente cheia da revelação especial de Deus, cheia da palavra. Você está com o seu coração cheio do Espírito Santo, buscando um relacionamento saudável com Deus em oração. Como é que vai ter espaço para o pecado? Dificilmente alguém sai da reunião de oração doido para pecar. Né? Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Vai sair de uma reunião como essa, estou doido para fazer uma parada errada. Se a nossa mente, o nosso coração estiver cheio do reino, não vai ter espaço para parada errada. Então peça socorro ao Espírito Santo para nunca perder Jesus de vista. Lembre-se diariamente quem você é. Quem é você? Eu sou o Filho do Deus vivo. Amém? No meu RG está o nome de Jesus Cristo. Fui lavado, comprado e remido pelo sangue dele. Eu pertenço a Ele.
E a minha vida, o propósito da minha vida é atender aos desejos e vontades dele. Eu não sou centro de nada, o sol não gira ao meu redor, meus desejos, os meus problemas estão em último lugar na minha vida. Por quê? Ele falou para eu buscar o reino dele em primeiro lugar, a justiça dele em primeiro lugar, e aí depois, o que ia acontecer? Todas as coisas seriam acrescentadas. Eu não preciso ficar procurando atender os desejos do rei Marcão que mora aqui dentro da minha barriga. Isso protege a nossa mente. Percebem? Ter essas coisas bem arrumadas na nossa mente, isso protege a gente, é um escudo. Segunda aplicação, a gente também aprendeu com José, diga não e fuja. Diga não e fuja, responda à tentação como José respondeu. José e Jesus foram tentados. Jesus também foi tentado, mas não pecou. O que Jesus fez quando foi tentado? Respondia com a palavra de Deus. Não deu show pirotécnico, não fez entrevista com vampiro, não, respondia com a palavra ali de Deus. Diga não. Falta às vezes na gente a coragem para assumir que é crente, e dar uma de crente fanático mesmo. Isso que você está a fim de fazer comigo, eu não vou fazer, eu sou crente, sou fanático, sou fundamentalista, sou daquela igreja dos pastores doidos, não vou fazer, acabou. Duvido que a pessoa vai te chamar para uma roubada de novo, duvido. A gente fica tentando conversar, querendo ser politicamente correto. Não é bem assim. Não, cara, manda logo a real. Você sabe que para onde a pessoa está querendo te levar é uma parada que não vai acabar bem. Aí vai ficar de conversinha por quê? Às vezes falta coragem na gente para pegar lá a agenda do celular, sabe? Aqueles colegas que só te chamam para roubada. Aquelas amigas que só te chamam para parada, que até Satanás fica vermelho de vergonha. Cara, apaga, deleta daquilo da tua vida. Às vezes falta coragem para a gente pegar o nosso smartphone e varejar na janela. Se for comprado com o seu dinheiro, se for com o dinheiro do seu pai, não faça isso não, que vai dar ruim, hein? Eu já ia até citar o nome, mas tem um celular aí, aqueles que só faz ligação telefônica, né? Se o seu problema é que você não consegue resistir a algumas portas do universo que são abertas ali, algumas dimensões intergalácticas que aparecem no seu smartphone, diga não para o seu smartphone. Arranca a bateria, tira, pega aquele celular para coroa que tem tecla gigante, que isso, não conecta com nada, só com o sinalzinho do Wi-Fi, acabou. A gente tem que ter coragem para dizer não e fugir da parada. Por isso, além de se dizer não, você tem que se afastar, fugir da tentação. 1 Coríntios 6,18, por que Paulo fala? Fuja da tentação, fuja. Além da imoralidade sexual, a Bíblia nos manda fugir também da idolatria. Sabe o que é idolatria? Não é acender vela para santo só, não. Idolatria, a pior que existe é você viver para atender os desejos do teu coração. Que aí você se torna Deus da sua vida. E pior, os teus desejos se tornam o joystick da sua vida. Vai, deita, dá patinha. Finge de morto, Marcão, agora vira, barriguinha para cima. Porque quem está te comandando são os teus desejos. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu não tenho nenhum santinho em casa, mas tem um dentro do coração. Terrível, tem a tua cara. Então, se você sabe que não vai resistir, evite, nem chegue perto do precipício. Para que você vai andar na beira do precipício? Sempre que eu mexo aqui no meu computador, eu acabo acessando sites que eu não posso mostrar para Jesus. Então, por que você liga o computador? Porque eu tenho que fazer trabalho no computador. Meu irmão, então, pede para alguém. O seu trabalho não dá para ser no computador. É difícil? Bem-vindo ao mundo real, amiguinho. Vocês estão achando que é assim mole? Você tem que remover tudo que traz ou potencializa alguma tentação na sua vida. Tudo. É melhor muitas vezes se livrar do smartphone, do computador, do que ser escravizado pelo pecado. É melhor bloquear aquelas paradas todas do que você ser escravizado. E aí, às vezes, a pessoa começa a entrar naquele ciclo do mal, sendo escravizado, e ainda bota a culpa, a conta, na igreja.
Ah, não estou mais sentindo a presença de Deus. Ah, aqueles amigos lá da igreja, ninguém me liga mais. O cara não ora, não lê a Bíblia, peca todo dia, vai sentir a presença de Deus como? Se sentir, a gente leva para o fantástico. O cara está todo sujo de pecado, todo lambuzado. Ah, ninguém me chama mais para sair, a célula é tão caída, esse negócio agora tão no Zoom. Ah, irmão. Aí, em terceiro lugar, se você ficou assim, um fanfarrão, todo sujo no pecado, terceiro lugar, terceira aplicação. Amigo, se cair, clame por perdão. Clame por perdão. Se cair em tentação, se arrependa o quanto antes e clame por perdão. Não fica dando desculpa, não fica dando volta, não enrola, não. Caiu, deu mole, se distraiu, pecou. Salmo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu coração, do meu pecado. Cara, caiu em tentação, o mais rápido possível, peça perdão, clame por perdão. Por vezes a gente pode sucumbir à tentação e acabar pecando, mas não desanime, peça perdão a Deus. Por isso que a gente está reunido aqui nessa noite, nesse frio. A galera lá atrás com hipotermia. Alguém ainda está me ouvindo aí? Não, beleza. Umas 6 pessoas levantaram a mão ali, glória a Deus. Esses 6 ajudam depois a tirar os corpos dos que não levantaram a mão. Por vezes a gente pode cair em alguma tentação. Mas, cara, se a gente confessar os nossos pecados, olha o que diz a palavra de Deus, primeira epístola de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, seja rápido em pedir perdão, seja rápido em confessar o seu pecado. Deus sempre perdoa um coração arrependido, Ele sempre ajuda quem é humilde, quem reconhece que vacilou. Mais um toque importante para a gente terminar, quero reforçar isso. Não caminhe sozinho. Não enfrente, não lute essa batalha sozinho. Caminhe com um discipulado, caminhe com um discipulador, mesmo que à distância, a gente agora já está voltando a fazer esses encontros, não caminhe sozinho. Quem já é discipulado, não despreze essa bênção. Jonatas falou sobre isso aqui na semana passada, não foi? Do valor, da importância do discipulado. É mais uma bênção de Deus para a vida da gente que a gente não pode desperdiçar. Assim que você estiver sendo tentado por qualquer coisa que seja, conte para o seu discipulador. Conte para o seu discipulador. Peça ajuda a Deus e aos seus irmãos mais antigos na fé. Não vai contar para o mais novo da fé, não, né? Pelo amor de Deus. Ele vai, meu Deus, eu não sabia que você pensava nessas coisas. Não faça isso. Você fala para o camarada mais velho na fé, cabelo branco. Tudo de estranho que você já pensou, eu já pensei também. Então, assim, você conta para mim que eu sei que você está passando. Aí, a gente vai orar junto. É sempre melhor ter uma outra pessoa com a gente do nosso lado lutando a nossa batalha. José sabia que Deus estava do lado dele o tempo todo. A gente tem que ter essa certeza também. Amém? Deus está do nosso lado o tempo todo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos ajudar, não só nisso, mas também para nos ajudar nisso. Então a gente não está sozinho. E muitas vezes Deus manifesta o seu socorro, a sua ajuda, com os irmãos que estão perto da gente, com gente que ama a gente, que está aqui caminhando com a gente. Amém? Feche seus olhos, mente protegida, não demole, fuja, evite a parada errada, e com isso a gente vai glorificar a Deus e ter uma vida cada vez mais separada para a glória dele. Senhor Jesus, obrigado por sua palavra, Senhor, a gente quer te agradecer também pela tua salvação, Senhor. Como é bom, de verdade, a gente lembrar e reconhecer isso, que foi o Senhor que decidiu nos chamar de filhos, chamar a gente para perto do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que relativizamos o mal, todas as vezes que nós relativizamos o pecado e pecamos contra o Senhor, Pai. Por favor, nos perdoe, Senhor. A gente te ama e a gente está aqui essa noite também para te pedir socorro, para te pedir ajuda, para te pedir uma vida cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais separada, mais santa para o Senhor, para a tua glória, Senhor. Não é para a gente ser feliz, ser maneiríssimo, não. Para a tua glória, Senhor, para acima de tudo, satisfazer o teu coração, a tua vontade, Pai. Por favor, ajuda a gente a ter uma vida
separada para o Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos dos nossos pecados, do nosso coração enganoso, Senhor. É isso que nós pedimos e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.